Fala, fiel, o Corinthians vive dias decisivos tanto dentro quanto fora de campo, e o jornalista Cerito traz informações exclusivas do Timão. Quinta-feira tem decisão do campeonato, mas o fantasma do impeachment continua assombrando o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Agora... E tem o Samir Carvalho que chega com uma bomba sobre o impeachment de Augusto Melo, que ganhou força nas últimas horas. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. E o Corinthians precisando apenas de um empate para ser campeão paulista depois de 6 anos, né? A última vez que o Corinthians foi campeão paulista foi em 2019, né? Se eu não estiver equivocado, 2019. E aí o Corinthians foi campeão paulista no comando do técnico Fábio Carille. De lá para cá, o Corinthians não foi mais campeão, inclusive, né? Nem paulista e nem de título nenhum, nem de campeonato nenhum. Mas o Corinthians está perto de conquistar o seu título, já que venceu o primeiro jogo lá no Allianz Parque e precisa apenas de um empate para conseguir a vitória, para conseguir o título do Campeonato Paulista. Mas antes de falar do Campeonato Paulista, eu quero falar a respeito do impeachment do presidente Augusto Melo. Continua a questão do fantasma do impeachment sobre o Augusto Melo, e hoje mais um capítulo, né, deste impeachment. A Justiça negou o novo recurso do Augusto Melo e mantém o processo de impeachment no Corinthians. Tudo bem que o advogado do Augusto Melo diz que vai recorrer e promete levar o caso até a última instância em Brasília. Mas a Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre o processo de impeachment iniciado no clube, né? O processo já teve início no clube. A decisão foi publicada pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Augusto Melo tentou embargar o processo de impeachment na Justiça. Entre os argumentos apresentados pelo presidente está a impossibilidade de realizar a sua defesa. As autoridades não acolheram o embargo do dirigente, que segue ameaçado do impedimento do cargo. Então, o processo de impeachment do presidente do Corinthians foi suspenso em janeiro, depois do Conselho Deliberativo votar favorável à admissibilidade do processo. Houve uma derrota apertada do Augusto por 126-114, e aí o processo de impeachment foi suspenso. Depois de mais de 5 horas de reunião, o Conselho Deliberativo interrompeu a reunião e a votação do impeachment por questões de segurança. E ainda não há data e nem local para a continuidade do processo de impeachment do Augusto Melo, que corre o risco de ser afastado do cargo por suspeitas de irregularidades no contrato de patrocínio com a Vai de Bet. Essa é a questão que mais pega do lado do Augusto Melo, que vai ter que se defender, está tentando, através dos meios jurídicos, inclusive, embargar este processo de impeachment, mas, ao que tudo indica, ele vai ter que passar mesmo pelo crivo do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando isso vai acontecer, não se sabe. Eu repito, o processo foi suspenso em janeiro por falta de segurança e até agora não sabemos quando vai acontecer o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Bom, Corinthians e Palmeiras, quinta-feira, esse é o assunto que mais interessa ao torcedor corintiano. Mas os jogadores do Corinthians, os principais jogadores do Corinthians, 5 jogadores do Corinthians, né, estão disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. 4 estão disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. E o Memphis, a informação é que o Memphis chegaria hoje em São Paulo. O Memphis jogou a Liga das Nações com a camisa da Holanda e chegaria hoje em São Paulo já para se apresentar ao Corinthians amanhã
e para treinar normalmente com a camisa corintiana. Vai ter dias de descanso, vai ter um período de descanso, né? Depois da viagem que ele fez. E aí vai ficar um período aí se recuperando, mas amanhã já deve voltar aos treinamentos o Memphis Depay. O Corinthians, ele fez uma operação de guerra para recuperar os jogadores. O Corinthians fretou voos e até enviou fisioterapeutas para recuperar os convocados antes da final. Por exemplo, o Martínez e o Carrídio se enfrentam hoje no confronto Venezuela e Peru. O Martínez do lado da Venezuela e o Carrídio do lado do Peru. Se enfrentam hoje e o Corinthians tem realizado uma força-tarefa nos bastidores para ter todos os seus jogadores à disposição. Tem também o Félix Torres, que está na seleção do Equador. Tem o Romero, que está na seleção da Venezuela. O Romero está na seleção do Paraguai. São jogadores que estão à disposição das respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E no caso do Romero, o Romero vai voltar para São Paulo no mesmo avião que o Richard Rios vai voltar para São Paulo. Richard Rios, jogador do Palmeiras. Isso houve um comum acordo entre Palmeiras e Corinthians, que fretou um voo de Barranquilla a São Paulo para trazer o volante Richard Rios e o paraguaio, o atacante Ángel Romero. Então o Corinthians está tentando trazer esses jogadores. Agora, que momento esses jogadores vão chegar ao Brasil? Jogam hoje, terça-feira. Devem chegar amanhã ao Brasil para se apresentar ao Corinthians e se juntarem aos demais jogadores para a preparação visando o Campeonato Paulista. Quem está trabalhando firme nos treinamentos é o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro está trabalhando dois períodos por dia. Está completamente recuperado das dores no joelho. A informação é que ele está treinando normalmente com o elenco e diariamente, né? Está recuperado da questão da contusão e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Certamente irá jogar, né? É muito difícil que ele não jogue a partida de volta, por mais que o Ramon Dias ainda não tenha definido o time titular que irá enfrentar a equipe do Palmeiras. É claro que o Rodrigo Garro é titular do time e o Rodrigo Garro vai iniciar entre os 11 titulares, né? Porque ele é um dos principais jogadores do Corinthians no Campeonato Paulista e também foi o melhor meia esquerda eleito no Campeonato Brasileiro, né? É um dos principais jogadores do Corinthians, se não o melhor jogador do Corinthians, e certamente irá jogar contra a equipe do Palmeiras. O Rodrigo Garro está treinando normalmente, com isso o Corinthians terá, na prática, força máxima. Deve ter força máxima, porque o Igor Coronado também está treinando. Então existe a possibilidade grande também do Igor Coronado ficar no banco de reservas para esta partida contra o Palmeiras. Ou seja, essa data FIFA serviu para recuperar os jogadores corintianos. 27, hoje é dia 25, daqui, depois de amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Palmeiras. Final do Campeonato Paulista, o Corinthians perto do título paulista. O torcedor corintiano com o grito de campeão entalado na garganta, mas perto de gritar é campeão. De acordo com o Cereto, o Corinthians está pensando por um momento desse... Porra! Gravando trecho 1, 321, 321, gravando. De acordo com o Cereto, o Corinthians está passando por um momento decisivo nos bastidores. Dentro de campo, o time segue focado na final do Paulistão, mas fora dele há muita movimentação envolvendo diretoria e planejamento. Fiel, vocês acham que esse momento turbulento fora de campo pode atrapalhar o time na final? Comenta aí. E os bastidores já estavam pegando fogo, agora a situação ficou ainda mais quente, a gente vai acompanhar. Olha só, as torcidas uniformizadas devem ir para cima da cúpula corintiana após a final
do Campeonato Paulista. Eles estão agindo com sabedoria, tá? Eles estão agindo com sabedoria, porque o Corinthians tem um jogo decisivo contra o Palmeiras nesta quinta-feira e não vai ser feito nenhum tipo de pressão, algum protesto antes desse jogo, que não faz sentido nenhum, até porque o Corinthians está bem na parada, ganhou o primeiro jogo, tá? Mas a questão dos ingressos tem mexido, né, com os torcedores uniformizados, vão comprar a briga de todos os torcedores, né, o torcedor comum que a gente fala, o fiel torcedor, né, que é o sócio torcedor, enfim, todos aqueles que têm ficado sem ingresso, que têm reclamado, vão ter o apoio aí das organizadas. O Augusto Melo, o presidente, e a diretoria vão sofrer uma pressão forte e vão receber uma pressão, né, uma acelerada, né, para resolver esse problema, porque realmente é uma vergonha tudo isso que tem acontecido em relação aos ingressos, tá? Então essa é a informação simples que eu quero dar para vocês, mas é uma informação importante que após, né, esperamos que o título, né, do Campeonato Paulista, mas se não for o título, né, enfim, após a final, as torcidas, né, vão ter uma conversa, vão pedir explicações e acredito que possa ter até uma reunião presencial, porque não vai ficar do jeito que está a situação em relação aos ingressos. Agora as torcidas uniformizadas vão comprar essa briga aí, tá certo? Deixa o like aqui. O lado bom de Fabinho Soldado, aqui no canal Café do Setorista, no meu trabalho, né, seja, né, em qualquer lugar que eu exerça o meu trabalho, sempre vai ser um trabalho de honestidade e eu passo as informações que as fontes me passam, né? O Fabinho sabe que ele está sofrendo pressão e eu acredito que o Fabinho Soldado até sabe, né, quem são as pessoas que querem a sua cabeça dentro do Corinthians, pessoas que estão em volta ali do Augusto Melo, pedindo, né, a sua demissão, principalmente por conta que ele não ouve, né, muita diretoria em questão de reforços, nomes que são levados. Ele tem a defesa dele também, porque ele acha que esses nomes que são levados para ele, né, que vêm dessa cúpula, não são nomes interessantes que vão prejudicar o elenco e o clube. Enfim, tem toda essa questão, né, do Fabinho Soldado que eu já passei. Agora o lado bom, os jogadores estão do lado do Fabinho Soldado. Acho que o Fabinho Soldado faz um excelente trabalho no CT Joaquim Grava. O que me falaram é que o CT não era organizado há muito tempo, tá? O Fabinho chegou realmente para fazer algo que ninguém tinha feito, organizou o CT, reformou o vestiário, tudo estava largado, né? Também o quarto dos jogadores, fez uma sala que agora o Cifute pode acompanhar o treino, né, de dentro da sala, não precisa nem sair da sala, algo que precisava no Corinthians, né, no CT do J. Malucelli, por exemplo, do meu amigo, né, Roberto Bruno do Germano, tem isso lá, né, eles estão com um clube lá chamado Ouro Verde, e eles estão com um CT que era do J. Malucelli. Então, as salas de vidro ali, você vê todo o campo, né, os campos de treinamento, e foi feito isso no Corinthians pelo Fabinho Soldado, organizando tudo isso. Enfim, várias organizações no clube, vestiário reformado, muita coisa que foi reformado dentro do CT, né, que são as melhorias que ele traz ali para os jogadores e que para o ambiente de trabalho, salas, enfim, tudo, né? O Alessandro ficava afastado de tudo. Então tem um lado bom, né? O Fabinho também está forte no mercado pela última janela e isso que está segurando ele no cargo, né? Ninguém acredita muito no clube que o Augusto vai ceder essa pressão e demitir o Fabinho Soldado, mas, né, o que me falaram hoje também é uma verdade, né? Se o Augusto cair, talvez, não sei se o Fabinho Soldado se segura, porque a gente não sabe quem que vai assumir o clube. Mas existe a pressão e eu queria agora mostrar o outro lado da moeda, né? Porque é assim que funciona, né? O Fabinho também não mostra, ele tem que mostrar, né, o que ele está fazendo para que as pessoas possam ver e a gente trazer os dois lados. Então, né, eu trouxe as críticas de quem querem a saída do Fabinho, agora trago o lado da defesa também, tá? Que nem vem do Soldado isso, enfim, mas é importante porque isso se chama honestidade e jornalismo, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. O jornalista Samir Carvalho revelou que o pedido de impeachment contra Augusto Melo ganhou força nos bastidores do Corinthians. Algumas lideranças internas estão sendo instruídas e a crise política dentro do clube só aumenta. Fiel, será que o caos político pode afetar o planejamento do time? O que vocês acham? E, Fiel, os bastidores pegando fogo, time se preparando para a final e agora esse impeachment ganhando força. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Timão. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!